poder estar aqui nessa noite, fazendo parte da história desta igreja missionária, fonte de luz para o mundo. Glória a Deus. Bem, estamos aqui para engrandecer, exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu já passei por isso, por este processo, e a melhor coisa que tem, que nós devemos fazer, é a vontade de Deus. Mesmo que a nossa vontade não fosse de estarmos aqui nessa noite, mas a vontade de Deus era superior à nossa vontade, ela tem que ser, amém, igreja? Eu sei que as horas já estão avançadas, mas eu quero compartilhar com a igreja um texto muito conhecido do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu quero ler o versículo 24, 25, 26 e 27 da palavra do Senhor. Confesso para a igreja que eu tinha outras duas mensagens preparadas para estar falando nessa noite aquilo que Deus vem colocando no meu coração, mas agora, nesse momento, Deus me deu esses 4 versículos, amém, igreja? Deus mudou todo o contexto, toda a mensagem, é assim que Ele faz. Talvez você entrou aqui nessa noite ou está na sua casa assistindo pela live, talvez você entrou aqui pensando em desanimar, em desistir, mas Deus vai mudar a sua história com esta mensagem nessa noite. Eu posso ler, igreja, amém? Amém. Eu vou estar lendo. Se você sentir vontade, se você não sentir de ficar de pé ou sentado, eu quero que você só redobre a vossa atenção nessa noite. O mais importante, igreja, é a atenção naquilo que estamos fazendo para o Senhor Jesus nessa noite. Vou estar lendo a epífora ou subtítulo da mensagem da Bíblia Sagrada. Está dizendo assim: a casa na rocha e a casa na areia, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 7, 24 ao 27, vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, combateram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém, igreja? Vamos para a oração do pastor João. Já orou, pastor João. Você que está de pé pode se sentar. Muito obrigado. Antes de começar a pregar, felicitar novamente a nossa irmã, a pastora Simone, mais um ano de vida. Que Deus abençoe, continue abençoando sua vida, sua família e toda a sua parentela, em nome de Jesus Cristo. Igreja, nós temos 4 versículos da palavra do Senhor, onde o evangelista Mateus, um dos discípulos de Jesus, ele fala acerca de um evento que aconteceu quando ele estava andando com Jesus, quando ele estava servindo o Mestre. Ele fala acerca do sermão da montanha. Ele está aqui falando, onde nós lemos do fim do sermão da montanha. O sermão da montanha é muito conhecido. Ele começa no capítulo 5 de Mateus e termina no 7. São 3 capítulos onde Jesus ele está com seus discípulos
em um monte, e uma multidão ainda está com ele ali, o ouvindo. Então Jesus, o soberano, ele aproveita para falar acerca de várias coisas, ensinar a multidão acerca de vários assuntos, como eles deveriam agir, como eles deveriam fazer. Então Jesus foi explicando e ensinando aquele povo. E ninguém arredava o pé naquele lugar, pastor João, porque Jesus é que estava falando. Glória. Jesus estava falando e ensinando, e nessa noite não é diferente. Quem está falando através dos louvores, quem falou através das oportunidades foi Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo, instruindo, ensinando, falando: olha, vai ser no meu tempo, vai ser na minha hora, vai ser no meu de repente. O de repente de Deus, se eu louvar essa noite com outros hinos, o de repente de Deus pode ser em um segundo, pode ser em um minuto, pode ser também em uma hora, em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano. De repente de Deus, ela é de Deus, não é meu, não é seu, é do Senhor. E Jesus falando, me coloca no meio daquela multidão, pastor Simone. Jesus falando, eu ali ouvindo, eu ali escutando, melhor dizendo, eu ali escutando Jesus falar. Porque a Bíblia fala que tinha que eles estavam ouvindo, mas tinha que eles estavam escutando Jesus falar. Jesus então, ele vai ensinando o seu discípulo. Jesus chegou ao discípulo, igreja, 12 meses, 12 oportunidades, foi Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo, instruindo, ensinando, falando: olha, vai ser no meu tempo, vai ser na minha hora, vai ser no meu de repente. O de repente de Deus, se eu louvar essa noite com outros hinos, o de repente de Deus pode ser em um segundo, pode ser em um minuto, pode ser também em uma hora, em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano. De repente de Deus, ela é de Deus, não é meu, não é seu, é do Senhor. E Jesus falando, me coloca no meio daquela multidão, pastor Simone. Jesus falando, eu ali ouvindo, eu ali escutando, melhor dizendo, eu ali escutando Jesus falar. Porque a Bíblia fala que tinha que eles estavam ouvindo, mas tinha que eles estavam escutando Jesus falar. E Jesus então, ele vai ensinando o seu discípulo. Jesus chegou ao discípulo, igreja, 12 meses, 12 discípulos Jesus tinha, que o seguia, que o servia, que estava com ele. O que ele mandava fazer, os seus discípulos obedeciam sem reclamar. Porque Jesus é o maior líder que eu já ouvi falar na história da Igreja Sagrada. Glória a Deus. E nós, como discípulos, em uma igreja como esta, nós temos que ser sujeitos às autoridades desta igreja, pastor, pastora. Isso é o básico que nós sabemos nessa noite. E falando do contexto bíblico, que eu quero ser sucinto, eu não quero enfadar os irmãos, as irmãs. Falando da Bíblia, Mateus, no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, no versículo 25, ele fala acerca de dois alicerces. O alicerce, a casa feita na rocha, e a casa feita na areia. Aí você começa a pensar, refletir comigo, aonde você tem construído a sua casa? Qual é a base que você tem colocado a sua vida? Qual é a base que você tem instruído os seus filhos? Que hoje é o culto da família, denominado domingo culto da família. Onde você tem firmado a sua família? Quem você tem apresentado a sua família nessa noite? Onde você tem firmado os seus passos? Essa é uma pergunta, são várias perguntas para nós nessa noite. E Jesus falando e Mateus descrevendo, Jesus falando e Mateus descrevendo, que Jesus ensinando que todo aquele que escuta as palavras do Senhor e que as pratica, ele escuta, ele deixa ela descer do seu coração, ele pega para a sua vida, ele pratica a palavra do Senhor,
ele pratica aquilo que o Senhor fez, que é muito simples: amar o seu próximo como a si mesmo. Todo aquele que escuta, eu estou repetindo isso aqui, todo aquele que pratica, ele é semelhante a um homem prudente, a um homem que não toma decisões de qualquer maneira. Hoje eu vim falando no carro com a minha esposa, assim, tudo que eu vou fazer, eu comento com você. Prudência, prudência. Se aqui na frente tem uma placa dizendo só pode ir para lá, por que você vai para lá? A placa está falando para lá, não pode ir para lá, porque é contramão, amém? Prudência. Todo aquele que é prudente, antes de fazer qualquer coisa, ele vai perguntar para Deus se eles têm o que Deus quer que ele faça. Isso se chama prudência. Se eu estou fazendo um negócio mais está errado aí, vou ter prudência, eu não vou fazer mais, porque vai entristecer primeiro o coração de Deus e vai trazer consequências na minha vida. Então eu tenho que praticar aquilo que eu aprendi com o meu pastor, aquilo que eu aprendi como pregador, aquilo que eu aprendi com o dia a dia, aquilo que eu aprendi que está na Bíblia Sagrada. Então eu vou firmar, eu vou começar a alicerçar a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos em algo bem firme, em algo resistente. Aqui Jesus ele dá um exemplo de duas construções. A primeira construção, agora nós já estamos falando sobre ela, este homem prudente, a qual Jesus fala, podemos dizer que é a igreja do Senhor. Podemos tipificar ou colocar que a igreja do Senhor é este homem prudente, que ouve o que Jesus fala e pratica o que Jesus ensinou a fazer. E a Bíblia vai dizer que desceu a chuva, correram os rios. Aquela casa foi construída perto de um rio, de um mar, mas aqui fala rios, então nos dá a entender que é perto de um rio. Quem mora perto de um rio, irmão, ou de algum lugar que passa água, ou um riacho, sabe que se chover muito vai alagar, não é isso? Tem pessoas que constroem a sua casa num lugar sabendo que ali vai dar uma enchente, mas mesmo assim eles constroem. Eles não escutaram, eles somente ouviram. Mas você está escutando essa noite Jesus falar com você e a fila é pequena. Aleluia! Glória a Deus! A fila é pequena. Cuidado com o que você tem feito. Onde você tem firmado os seus sonhos, os seus projetos de vida, onde você tem colocado o que você tem feito. Porque Jesus, tudo Ele vê, tudo Ele sabe, tudo Ele conhece. O que nós praticamos, o que nós fazemos, Deus Ele sabe. Até mesmo antes de nós fazermos e praticarmos. E o texto é muito simples em dizer que desceu a chuva. Ou seja, aquela casa tinha um telhado, amém, igreja? Amém. Então quem estava ali dentro não molhou. Ficaram sequinhos, vamos dizer assim. Como o irmão pastor João falou, e quem está debaixo do Senhor, irmão, tem proteção, amém? Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus! Quando Deus te esconde, irmão, ninguém te acha, esconderijo do Altíssimo, ninguém consegue te encontrar, ninguém consegue atrapalhar a sua vida, ninguém consegue fazer mal para você, porque Deus te escondeu. E quando Deus te esconde, não está escondido, você está sob a proteção do céu aqui na terra. Glória a Deus! Deus te escondeu. Tentam até te atingir por cima, a chuva caiu e nada. A Bíblia fala que então choveu muitos rios, deu uma enchente, quem sabe ali combateu contra aquela casa. Combater, irmão, é bater, tentar derrubar, tentar destruir. Amém? Amém. Combateu contra aquela casa. A Bíblia diz que, por não ser suficiente, Jesus ainda ensina que combateram, que veio um vento forte
E o vento assoprou contra aquela casa. O vento assoprou contra aquela casa. Os ventos combateram aquela casa. Mas aquela casa ficou de pé. Glória a Deus. Aquela casa, a Bíblia fala que, porém, ela não caiu. Que tipo de casa você é, meu irmão, minha irmã? Aonde está alicerçada a sua casa? Qual o alicerce da sua casa? Só tem dois alicerces: o mundo ou Jesus, amém? Amém. Só existe dois alicerces. Não tem uma terceira via. Para Deus não tem desculpa, eu não posso, eu não vou. Não. Para Deus é sim, sim ou não. O que passa disso é procedência do diabo. Não tem desculpa para Deus. Deus, ele não aceita desculpas. Aleluia. Se eu fosse olhar para mim hoje, eu não estaria aqui nessa noite. Mas eu olhei para aquele que me chamou, falou: não, Jesus me chamou para pregar a sua palavra. Eu fiz compromisso com os céus, fiz compromisso com o pastor João. Eu tenho que estar ali em Engenheiro Caldas, falando do amor do Senhor Jesus. Nem que eu pregue para uma pessoa, mas eu vou lhe pregar nessa noite. Mas vai, irmão, uma pessoa muito valiosa para os céus. Quando a alma se converte, a festa no céu da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Deus está te ensinando aonde você tem que construir a sua vida. A Bíblia vai dizer que essa casa ela não caiu. Ela, porém, ficou de pé. Sabe por quê? Porque ela foi construída em cima da rocha. E a rocha que tipifica a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Simplesmente assim. Ela é a rocha. Aquela mesma rocha que deu água ao povo de Israel quando estava no deserto ali, e Moisés bateu e saiu água da rocha. Deus deu água ao povo de beber no deserto. É o Deus que vai te dar água nessa noite para matar sua sede, nessa noite para xingar algumas dificuldades, os meus problemas. Se você estiver firmado na rocha, que é Jesus Cristo, irmão, pode estar no deserto que tem água para beber. Oh, glória! É água fresquinha. Olha que mensagem simples, que palavra simples Deus nos deu nessa noite. Serve para nós como igreja, serve para nós como servo de Deus, serve para nós em várias áreas da nossa vida profissional, na escola, na rua. É um exemplo muito simples. É só praticar aquilo que Jesus te ensinou, aquilo que Jesus limitou a você fazer. Tem coisas que você não pode fazer, mas tem muita coisa que você pode fazer. Pode ter certeza disso. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer sobre a segunda casa, que é muito triste, mas é que Mateus descreveu Jesus falando que aquele que ouve, escutar é uma coisa, amém, igreja? Amém. A Bíblia está dizendo que ouvir é outra. Tem muitas pessoas que estão no culto só ouvindo. Sai do culto e fala assim: nossa, o som estava ruim, o louvor estava muito alto, a irmã estava desafinada, o irmão também. Os instrumentos, o problema não está na igreja, o problema está em você. Você só veio para ouvir a palavra, você não veio para escutar a palavra, você não está firmado na palavra, porque se você estiver só ouvindo, irmão, não adianta nada. Você tem que escutar e praticar. Todo aqueles que ouvem a minha palavra e não as pratica é semelhante ao homem insensato. Sabe, o insensato, ele sabe que ele está errado, mas ele quer estar certo, pastor João. Ele sabe que ele está fazendo um negócio errado. Fala: não, eu estou certo, Deus vai me perdoar, irmão. Vem consequência aí, amém? A consequência daquilo que nós fazemos, sabendo que estamos errados, ela vem nas nossas vidas. A Bíblia vai dizer que este homem que ouve e não cumpre as palavras do Senhor, ele é semelhante a este homem insensato, a qual eu falei. Uma igreja que quer viver de qualquer maneira,
Uma igreja que não é cristocênica. O que é a igreja cristocênica, pastor? Uma igreja que o centro de tudo é Jesus Cristo. Tudo que faz é para Jesus Cristo. Tudo que faz é para o nome desse glorificado, exaltado, enaltecido. Tudo que faz é para encher o caso. Sabe que Jesus Cristo é o Rei dos Reis dessa igreja. É o Senhor dos Senhores. Aleluia. Deixa eu ver, glória. Gostei demais do nome dessa igreja. Igreja missionária. Ninguém quer mais pregar a palavra, ninguém quer amar o próximo, ninguém quer ajudar, ninguém confia no outro. Fonte de luz, luz é Jesus, amém? Luz para o mundo, não é luz para os crentes, mas luz para o mundo. Nós estamos tentando agradar o nosso perfil de igreja. A maioria das igrejas querem agradar outras igrejas, querem ser melhor do que outras igrejas. Isso aí não existe, não. Isso aí são pessoas insensatas. Nós temos que querer ser luz para aqueles que estão no crack, para aqueles que estão na cocaína, no bebedismo, na prostituição. É isso que Jesus nos chamou, para nós sermos discípulos dele. Glória! Oh, chega lá. Irmão, se falava que Deus me deu, eu estudei essa mensagem, eu estudei outras duas mensagens, mas Deus mudou agora, nessa noite, essa mensagem. Eu não entendi porquê. Quando o pastor João falou sobre firmado, eu falei, é aqui mesmo, Senhor. Glória a Deus. Alicerçado em Jesus Cristo. Aleluia. Posso estar passando por qualquer dificuldade, tem 20 anos que eu não ando, mas eu confio em Jesus. Eu sei que Ele me leva onde as minhas pernas não podem me levar mais. Jesus me leva lá, aonde Ele quer me levar. Glória a Deus. Aleluia. Este homem que sou, ele é semelhante ao homem. E não pratica, ele é semelhante ao homem. E construiu sua casa na areia. Nós sabemos que a areia não tem firmeza nenhuma. Para você alcançar algo firme, que está debaixo de um areal, você vai ter que cavar muito, não é isso? E para construir na rocha, se você parar para pensar, meu pai é pedreiro, a gente acha que está aposentado, mas eu conheço um pouco disso, sobre construção que Jesus está falando aqui. Para construir uma casa na rocha, eu já vi construir, uma dificuldade. Tem que furar aquela rocha ali, enfiar vergalhões, dar um trabalhão. Só que aquela casa ali, depois que seca o cimento, irmão, lá é difícil para arrancar, irmão. Depois de novo é complicado, irmão. Então é muito simples aqui essa palavra, os dois alicerces, a casa na rocha, a casa na areia. A Bíblia fala que é interessante que vê a chuva caiu sobre aquela casa. A mesma chuva que caiu sobre a casa na rocha, amém, igreja? Amém. Ele comparou, ele veio o mesmo rio que combateu a primeira casa, combateu essa segunda. O vento que combateu a primeira casa está combatendo essa casa na areia, a mesma situação, é o mesmo problema. Se você parar para pensar, é a mesma coisa, só que tem uma diferença. A primeira casa está firmada na rocha, que é Jesus Cristo, amém? Estava firmada em Jesus Cristo. Essa segunda casa, olha que tristeza aqui dessa segunda casa. Essa segunda casa, a Bíblia vai dizer que veio aí a chuva, os rios combateram essa segunda casa, os ventos sopraram contra ela, e a Bíblia fala que essa casa edificada sobre a areia, ela caiu, amém? Amém? Ela cai. Olha que simplicidade. Eu preciso enfeitar muito a mensagem. A casa na rocha, ela ficou de pé. Ela não caiu. Só a casa no terreno errado. A casa construída com alicerce no lugar errado, ela caiu. E ainda Mateus escreve que foi grande a sua queda. Desmoronou. Perca total, amém, igreja? Amém. Perdeu tudo que tinha. Aí ele tem que correr atrás tudo de novo. Por que ele não construiu na rocha? É isso que Jesus. Por que ele não fez da maneira certa? Falado foi, pregado foi, ensinado foi. Por que ele não fez da maneira correta? E agora vai ter que começar lá de novo do zero. Agora vai ter que procurar uma rocha para firmar, para construir a casa. Aí tem que obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar, diz a Bíblia Sagrada. Tem muita gente desobediente. Você está falando
falou, não vai aí não, fulano, não faz assim não, ciclano, mas ele está fazendo, ela está fazendo. Aí a casa cai, irmão. Aí volta de novo, ainda bem que volta, porque se não voltar o negócio vai complicando. Ela volta, tem que voltar mesmo, tem que reconhecer, irmão, tem que se dobrar, tem que se curvar na presença do Senhor Jesus. Eu errei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno, Senhor, mas torna-me da alegria da tua salvação. Não retire de mim teu Espírito, glória. Davi falou no Salmo 51, no verso 12, amém, igreja? Amém. Não retire de mim o teu Espírito, torna-me da alegria da tua salvação. Essa é a palavra nessa noite, os dois alicerces. Glória a Deus, aleluia. O alicerce firmado na rocha. Reconhece que sempre Jesus é o que está acima de tudo. Ele que comanda tudo na minha e na sua vida. Aleluia. Tudo que você for fazer, mesmo que você pense que não seja bom, seja ruim, fala, Senhor, eu devo fazer isso. É simples, igreja. Não faça por conta própria, não seja insensato. Às vezes a gente faz as coisas sabendo que vai e não vai dar certo. Façamos a nossa casa no alicerce chamado Jesus Cristo. Que construímos a nossa casa, não na areia. E nós vimos aqui nessa noite que vai cair. Já constrói sabendo que vai cair. Já constrói sabendo que não vai aguentar a primeira pancada que vier. Mas se estiver na rocha, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o rio, combater. Essa casa ela não vai cair, ela vai ficar de pé. Amém, igreja? Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso.